Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Leonardo, seu professor de filosofia. Na videoaula de hoje, nós vamos ver a terceira parte, né, das videoaulas sobre Schopenhauer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho da libertação do sofrimento. Tá? Então se liga aí, organiza seu material, deixa tudo preparadinho para a gente começar, ok? Bom, voltando ao assunto, né, Schopenhauer diz que nós agimos por um impulso cego e irracional, que é a nossa vontade. A vontade é um impulso cego e irracional que todos os seres, né, sejam eles vivos, não vivos, eles têm esse impulso, né, cego e irracional, ok? Bom, nós vimos na penúltima aula sobre a representação. E Schopenhauer fala pra gente que nós, seres humanos, representamos, né? A representação é própria, né, de cada ser humano. Nós representamos de formas diferentes o mesmo objeto. Temos percepções bem diferentes sobre a mesma coisa. E por que essa variedade de percepções? Porque nós representamos da forma que nossa cultura, os nossos valores, né, nos fazem perceber as coisas. Né? A gente contempla em cada momento da vida diversos conteúdos, não é verdade? Então, uma criança tem percepção de um determinado objeto, a representação daquele objeto vai de acordo com suas necessidades, seu modo de vida, o seu Umwelt, né, sua visão de mundo, ok? Olha só, que interessante, a gente finaliza, né, Schopenhauer falando sobre a solução. Qual solução Schopenhauer tem? Né? Para ele, galera, muito importante você anotar isso aí, né, o caminho da libertação do sofrimento. Tá? O Schopenhauer acredita que nós podemos passar por uma libertação do sofrimento. Né? Ele critica tanto Hegel, chamando Hegel de grande idealista, né? Mas ele vai propor uma saída muito parecida com a dialética hegeliana nesse momento aqui. Né? Apesar de todas as críticas, né, a Hegel, Schopenhauer como um grande voluntarista, né, crítico aí da visão voluntária também, ele vai trazer para a gente que a gente pode acabar com a vontade, né, cega e irracional na gente, se a gente tiver um pouco de consciência. Mas essa consciência ela aparece por 3 níveis. Né? Há 3 modos de purificação. Olha só para você ver como que é tendência nessa época mostrar tudo de forma, né, dialética, um pouco dialética, né? Lembrando ali a dialética hegeliana. Então ele vai falar para a gente, olha, né, a libertação da vontade, né, a vontade de viver, a libertação desse sofrimento, porque nós somos o tempo todo condicionados pela vontade. Se a gente conseguir libertar dela, a gente vai ser menos triste, vamos dizer assim. Não é verdade? E olha só que interessante. Então, são 3 níveis. O nível estético, que o texto apresenta aqui, ó, o nível estético, o nível ético e o nível ascético. Né? O nível estético, que vem através da estética, né? O nível ético da ética e o nível ascético, que tem a ver com a religião, a visão religiosa. Tá, gente? Eu vou falar um pouquinho hoje como que o Schopenhauer acredita nesse caminho da purificação, né? É quase que uma purificação da alma, claro, não nos moldes platônicos, né? Mas nos moldes bem schopenhaueriano, existencialista aqui no caso, ok? Então, o primeiro momento, né, a purificação estética, como é que ela acontece? Olha, a vontade de viver, então olha aqui, ó, a vontade de viver encontra o seu fim diante da complexa absorção do indivíduo pela contemplação, pela intuição do seu estado de submissão em relação à vontade irracional. Olha só, galera, privilégio de uns poucos espíritos elevados, capazes de separar o conhecimento da vontade. Então, separar o conhecimento da vontade
É o primeiro passo, tá? E aí eu marco aqui com vocês. Olha só, há uma diferença, né, para Schopenhauer aqui, ó. Olha o que ele fala. Alguns indivíduos, né, eles vão entender que a vontade de viver, né, ela passa, de certa forma, pela contemplação, pela intuição do estado de submissão. Então, estamos submissos à vontade irracional. Se a gente entender isso, a gente está começando a criar a purificação estética. Por quê? Se a gente entender que nós estamos submissos à vontade, né, que o desejo de sobrevivência ele é muito forte na gente, ele é irracional, essa força cega, irracional. Lembra? Uma energia que nós temos de buscar a vida, né, buscar sobrevivência, em lutar por isso. Ah, então a gente não vai lutar mais? Não, não, não. A ideia aqui é fazer com que a gente entenda isso, entender, contemplar isso, né, entender como é que isso funciona na gente. Então, muitas vezes, né, a gente, pela busca pela comida, né, um pode jogar o outro no buraco. Essa já é uma compreensão quando você não faz isso, né? Porque a partir do momento que você entende, fala assim, nossa, eu estou brigando com fulano por causa disso. Eu estou brigando com o ciclano por causa do meu emprego, né? O que está em jogo é meu emprego. Estou brigando com meu irmão por causa de um prato de comida. Só de entender isso já é uma evolução, uma purificação. No caso, estética, ok? Vamos ver a ética. Como assim? Há um segundo momento, né? Agora, que é o momento da purificação ética. E aí, como é que se dá a purificação ética? Olha só, o homem deixa de se impregnar pelo sofrimento e pela dor universal, sabendo-se um com os outros homens, né? Olha só, a compaixão despertada por essa terrível consciência extermina a vontade de viver, né? Então olha só, o ponto central está aqui, ó, compaixão. Olha que interessante. Então olha só, o homem deixa-se impregnar pelo sofrimento e pela dor universal, né? Sabendo-se um com os outros homens, né? E nesse momento a compaixão despertada por essa terrível consciência extermina a vontade de viver. Olha, gente, tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando ele fala aí, né, da dor universal, né, sabendo-se um com os outros, ele quer mostrar aí pra gente que ter consciência de que, né, abandonar a vontade vai acabar com a gente, vai acabar com a nossa vontade de viver. Tá. Então, exterminar a vontade de viver é, de certa forma, abrir espaço para uma compaixão, de pensar além de mim, pensar além dos meus desejos, né? Então, não estou usando aqui o Schopenhauer, distorcendo o Schopenhauer, não. Tenta entender, né? Nesse momento, a vontade de viver, ela cai por terra. Fala assim, olha, eu não vou... Se Schopenhauer está falando para a gente não lutar pela existência, né? Essa luta, se for lutar, que essa luta seja, né, consciente. E essa consciência, ela diminui a nossa vontade de viver, porque a gente começa a ter compaixão, a gente começa a ter, né, pensamentos mais nobres, mais purificados. Por isso a gente deu um passo agora ético. Só de parar para pensar no outro, né, uma mãe, por exemplo, que está com fome, mas ela abre mão do alimento para ceder ao seu filho. Ah, mas isso acontece naturalmente, Leozão. Beleza. Mas e se não for o filho? Ou uma outra pessoa? Ela está sentindo que ela necessita mais, né? A compaixão. Então a gente já extrapolou a vontade natural. Ok? Então, olha só, eu deixo para você, né? Eu vou me arriscar, né? Vou ter compaixão, vou arriscar minha vida, mas eu deixo você comer esse alimento. Isso já é uma evolução, ok? Por último, aqui, olha, na vida dos santos, né, dos grandes ascetas, né, que são
ascetas, né? Aquelas pessoas iluminadas. A iluminação que eu falo aí não é, pessoas que já nasceram com uma certa predileção. Não, a gente tem que entender que Schopenhauer ele contempla, né, dentro da sua visão religiosa, ele gosta muito do budismo, do hinduísmo. E aí ele mostra pra gente aqui, né, nessa purificação ascética religiosa, alguns aspectos, né, dentro do cristianismo, dentro do hinduísmo, dentro do, né, principalmente do budismo, ele mostra pra gente que a vida de algumas pessoas, a gente consegue perceber essa purificação ascética, né? E olha só o que ele fala, olha, na vida dos santos e ascetas, né, encontramos a purificação ascética, né, que é o último passo, tá, gente? É o último momento. É o quê? O complexo desapego ao mundo material, que leva à total indiferença. Embora a vida material prossiga, a vida como vontade está morta, ok? Então vamos com calma aqui, porque esse momento é muito importante. Olha só, quando ele fala, né, que esses santos e ascetas, eles viveram de uma certa forma um complexo, né, ou um completo, né, melhor dizendo, desapego ao mundo material, né, que leva à indiferença. Isso lembra uma das escolas helenísticas. Vocês lembram lá qual a escola helenística se lembra? Olha só, lembra a gente, né, a indiferença perante o mundo material, né? Lembra duas, na verdade, né? O cinismo, que prega o desapego ao mundo material, lembra disso? Né? Os cínicos, né, como Diógenes, ele vivia no barril, ele fazia um propósito de não se apegar a nada do mundo material, ele tinha uma roupa, ele vivia num barril porque ele não sentia que era necessário ter uma casa. Né? Quando ele tinha uma canequinha na qual ele colocava a quantidade de comida ali, né, que ele comia durante o dia inteiro. Um dia ele viu uma criança bebendo água no rio com a mão, ele pegou a canequinha dele, jogou longe e falou assim, olha, eu não preciso de caneca mais. Né? Ou seja, o que ele estava querendo com aquilo? Mostrar que a mão dele, tudo que coubesse ali na mão dele era o suficiente para ele beber e comer. Né? Então, você não precisa de um prato de comida, aquilo que couber na sua mão é o necessário para você viver, comer, sobreviver, né? E a quantidade de água também coubesse na sua mão. Então, isso é um pouco essa indiferença, né? Aí a indiferença a gente lembra do estoicismo, indiferença perante as dores, os sofrimentos do mundo. Né? Os estoicos, eles pensam muito assim também, ser indiferente perante as coisas, né? Que vai gerar a ataraxia. Bom, o Schopenhauer também acredita nessa evolução, com certeza, né? Ele está se remetendo aí a alguns conceitos, como desapego e indiferença ali nas escolas helenísticas, mas olha só, matar, né, a vontade, né, não significa suicídio. O tempo todo eu mostro isso. Matar a vontade é abrir mão da vida material, ser desapegado, ser indiferente aos valores, né, que são construídos em cima dessa vontade cega e racional. Né? Por exemplo, aquilo que eu já dizia para vocês, a nossa sociedade coloca, todo mundo tem que casar. Será que o casamento é para todo mundo? Por que algumas pessoas se tornam, né, padres, freiras, abrem mão do casamento, vão viver uma vida religiosa? Será que elas não são realizadas? Há uma grande imposição social disso, né? Mas o que está no fundo aí, dizendo, eles estão dizendo, é a busca, né, de realização dessa vontade. Quanto mais consciência a gente tem das nossas vontades, essas vontades naturais, cegas, muitas vezes irracionais, a gente vai conseguir se libertar disso tudo. Tá? Vamos dar mais um passo importante para a gente terminar a nossa videoaula. Olha só, gente, eu trouxe um trecho, né, da obra, fonte primária aqui para a gente ler. Schopenhauer falando disso, né, que eu acabei de comentar, dessa libertação aí. Olha só como é que ele fala. Olha, devemos banir a obscura, olha como é que ele chama, obscura impressão desse nada, ok? Desse nada que discernimos atrás de toda virtude e santidade como objetivo final.
e que tememos como as crianças temem a escuridão. Não devemos nem mesmo fugir disso, como fazem os índios, por meio de mitos e palavras sem sentidos, tais como a reabsorção em Brahma, né, aí no caso Brahma faz parte do hinduísmo, ou o nirvana dos budistas. Devemos antes reconhecer livremente que o que fica depois da inteira abolição da vontade é, para aqueles que estão ainda cheios de vontade, certamente nada. Mas, inversamente, para aqueles em que a vontade voltou e se negou a si mesma, este nosso mundo, que é tão real, com todos os sóis e via-lácteas, não é nada. O que ele quer dizer com isso, né? Que a gente não deve, né, cometer aí o erro de fugir do mundo, né? Fuga mundis, desejar a morte, a vida além, né? Como crianças medrosas, né? Ele fala aqui, ó, crianças que temem a escuridão, né? Não devemos fazer. Ele até cita aqui, ó, como fazem os índios, né? No caso, por meio dos mitos e palavras sem sentido. Claro, gente, a visão dele aqui é uma visão, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Schopenhauer tem uma visão do homem do século XIX, né? E a visão do século XIX é uma visão preconceituosa em relação aqui aos índios, né? Que fala que por meio dos seus mitos, né, das suas religiões e palavras sem sentidos, né? Assim como também ocorre dentro do hinduísmo o que? A reabsorção em Brahma, né? Ou ainda o nirvana dos budistas. Né? Ele podia ter falado do cristianismo aqui também, agora podia ter criticado uma vida além, né? Depositar a felicidade numa vida além. O que ele está querendo mostrar para a gente que o que a gente deve fazer, né, é reconhecer livremente, né, que aquilo que fica depois que a gente aboliu, né, fizemos a libertação da vontade, a abolição da vontade, né, é nada. O que sobrou da nossa vida é um nada. Ficou vazio. Fica um vazio. Mas esse vazio, para ele, é o que vai trazer aí, né, a verdadeira consciência para a gente. Ter essa consciência é muito importante para Schopenhauer. Tá? Para a gente finalizar, então, a solução para ele é a negação da vontade. A solução para Schopenhauer é negar a vontade. Tá? Por quê? Porque, olha só, algumas razões, né? Em decorrência do caráter elevado do sujeito. A ação humana supera o egoísmo. Olha, gente, a vontade leva, sim, a um egoísmo. Tá? A uma ação egoísta. Porque essa ação egoísta é a representação que a gente faz daquilo que é a nossa, né, vontade. Então, a nossa vontade a gente representa, né? Eu tô com fome, eu represento numa pizza. Tô com fome, represento num sanduíche. Eu tô com fome, represento num brócolis. Né? Muito dificilmente aí, só os mais fortes, né, entendem o que eu tô falando. Aquele brócolis, né, com a manteiga, uma delícia. Mas olha só, a ação egoísta provém da ilusão da individualidade. Ele chama de véu de Maia, né? Porque esse véu de Maia é aquilo que envolve as nossas representações. Parece, né? Você se sente atraído por uma outra pessoa, a pessoa se sente atraído por você, mas no fundo é a vontade de um da sobrevivência da espécie, a vontade do outro da sobrevivência da espécie, que está unindo os dois, mas o véu de Maia vem fazer o quê? A ilusão da individualidade. Eu estou escolhendo, ela está escolhendo, não é verdade? Olha só, pelo qual um sujeito deseja constantemente dominar os outros. Porque, querendo ou não, gente, até as relações de poder, né, dominar o outro aí, ela entra aí nessa questão, né, da não compreensão do papel da vontade. Tá? Essa vontade leva a uma ação individualista, egoísta, nesse caso, egoísta.
seria o melhor termo. Tá? A compreensão da vontade, olha lá, a vontade com V maiúsculo, apresenta o caráter único de todos os seres, o que leva a um sentimento de compaixão. Então a compaixão é o momento, né, do passo ético aí da negação da vontade. Sair, né, do egoísmo para entrar na compaixão é um grande passo, né, dentro dessa evolução, purificação. Olha só, para a gente terminar, olha só. Vou fazer um quadro comparativo, tá? Com vocês aqui. E aí eu peço que vocês prestem atenção que eu vou passando um e vou voltando no outro aqui, rapidão. Olha só. Então, a solução, negação da vontade. Então, essa negação da vontade vai fazer o quê? A afirmação da coletividade. Em contraposição ao quê? Né? Quando você tem a afirmação da vontade? A afirmação da individualidade. Então, se de um lado a coletividade, do outro a individualidade. Ok? Isso não é bom para Schopenhauer. Tá? O que é bom é aqui, ó, a negação da vontade. Ok? Olha só, negação da própria existência, que é diferente de suicídio. Né? Negação da própria existência. Aqui não, a afirmação da própria existência. Tá vendo a diferença? Negação da própria existência, afirmação da própria existência. Esquecimento do eu, do meu egoísmo, né? A abertura para a compaixão, o individualismo. Olha só. A busca de um egoísmo, né? Percepção que tudo está interligado e tudo é vontade. Essa percepção só vem a partir desses passos que a gente falou, da purificação. Aqui não. Na afirmação da vontade você tem o esquecimento do outro, dane-se o outro. Né? O outro transforma-se em igual. O outro transforma-se em inimigo. Cessam os conflitos e desejos. Olha lá, ó. Cessam os conflitos e desejos. Por outro lado, conflito entre desejos, conflito entre quereres, né? Entre vontades. Atos de amor e compaixão. Aqui vão entrar os verdadeiros atos de amor por conta da compaixão. Lá não há ações egoístas e malévolas, né? Ações violentas. Por último, fim da dor do mundo. Sofrimento, dor, ausência, angústia, miséria. Ok? Por isso Schopenhauer, ele aí encerra falando pra gente a respeito, né, da negação. A saída, então, é a negação da vontade. Por quê? A negação da vontade faria com que a gente desse esse passo, né, esse passo ético aí, muito maior do que a gente imagina, né? Saindo do egoísmo, encontrando a compaixão nos seus vários modos. Galera, espero que tenham gostado dessa videoaula. Agradeço aí a participação e a gente está entrando aí nos nossos próximos pensadores. Na sequência vem o pensador Friedrich Nietzsche, ok? Um beijo para vocês, até a nossa próxima videoaula. Valeu!